Bom, pessoal, então vamos iniciar nossa aula de hidrologia e manejo de bacias hidrográficas. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre três assuntos. Então, são assuntos curtos que eu reuni nessa aula. Nós vamos falar um pouco sobre medição de vazão em cursos d'água, que eu vou apresentar algumas técnicas para vocês, para a gente medir vazão. Depois eu vou mostrar como representar esses dados de vazão na forma de gráficos, né? Nós vamos ver um pouco sobre o hidrograma e sobre curva de permanência, que é uma representação dos dados de vazão. Vamos estudar sobre a curva-chave, que é como transformar o nível de água em, em dados de vazão, que é uma informação muito importante, né, da gente conseguir transformar a medição de nível, que é feito por régua e é fácil de ter uma estação, né, uma medição simples, e a gente transformar isso em dados de vazão, que é uma informação importantíssima. Isso é feito através da curva-chave. Eu vou apresentar essa curva para vocês. E por último, a gente vai falar um pouquinho sobre água subterrânea. Então, esse é o nosso conteúdo aí, e a gente vai apresentar um pouco desses três conteúdos hoje. Bom, sobre a medição de vazão em cursos d'água, né? Então, a gente sabe que a vazão é uma medida de volume por tempo, dada em metros cúbicos por segundo, em litros por segundo ou metros cúbicos por dia, unidade de volume por unidade de tempo. E essa é a informação dos cursos d'água, né? Para a gente saber o escoamento superficial, quanto de água passa por um curso d'água dada uma seção, né? Uma área. Então, qual que é a quantidade de água? Essa é a medição em vazão. E há várias maneiras de se medir vazão em um curso d'água. E as mais utilizadas são aquelas que determinam a vazão a partir do nível da água, né? Então, quando a gente mede a altura, que é a profundidade do curso d'água, que a gente mede por uma régua, a gente pode transformar essa altura em unidades de vazão. E os métodos mais usuais? Então, nós vamos separar em córregos pequenos, né, em pequenos canais, riachos, e em rios de maior porte. São dois métodos diferentes. Para os pequenos córregos, a gente usualmente utiliza vertedouros. E para córregos e rios maiores, a gente utiliza o método chamado de área e velocidade. Se vocês estão lembrados lá da hidráulica, existe uma equação chamada equação da continuidade que diz que vazão é igual a área vezes velocidade. Então, se eu consigo medir a área da seção de um rio, a área transversal, e a velocidade, e eu multiplico essas duas variáveis, eu tenho a vazão. Então, vou apresentar para vocês esses métodos, né? Primeiro, aquele que é usado para pequenas vazões, né? Os pequenos córregos, riachos e canais. O que são vertedouros? São simples paredes, diques ou aberturas sobre os quais um líquido escoa livremente. Então, na verdade, é uma parede que a gente coloca, um obstáculo físico que a gente coloca transversalmente ao fluxo da água, e a água atravessa essa parede que tem uma forma geométrica, né? Um entalhe, pode ser circular, retangular, triangular, trapezoidal, e a água atravessa essa abertura e a gente consegue medir o nível da água. E aí a gente coloca em equações práticas para cada tipo de vertedouro e encontramos a vazão, né? Então, eu tenho aqui algumas imagens, né? Esses são, ó, aqui nós temos o fluxo de água, e aqui, esse aqui, ó, essa parede aqui é o nosso vertedouro. Nesse caso é um vertedor retangular, nesse aqui é o triangular, trapezoidal e circular. E qual que é a medição que eu tenho que fazer? Apenas o nível da água.
né, essa lâmina, essa altura de água, e através dessa altura, aqui um córrego prático, né, real, quer dizer, um pequeno córrego real, essa parede chamada de vertedor, ou vertedouro, ele nesse caso é um vertedor triangular, aqui está a régua, um pouco antes dele, onde eu meço o nível da água, e a água verte, né? Ela passa por esse entalhe, por essa forma geométrica. E existem, para cada tipo de geometria de vertedor, existe uma fórmula prática, né? Nesse caso aqui, para o vertedor triangular, com um ângulo aqui de 90 graus, existe a equação de Thomson, que faz essa relação entre a altura de água, ou lâmina d'água, e vazão. Então, a altura dada em metros e a vazão em metros cúbicos por segundo, né? Então, é uma forma bastante simples de se medir vazão apenas com o uso de uma régua e esse vertedouro, né, que é essa parede colocada transversalmente ao fluxo da água. Agora, nós vamos ver para quando nós temos o segundo método, né, chamado de método área-velocidade. Este é mais utilizado para córregos maiores e a gente utiliza a equação da continuidade. O que que diz a equação de continuidade? Que a vazão em metros cúbicos por segundo é igual à velocidade em metros por segundo vezes a área, né, em metros quadrados. Como eu vou medir a velocidade? Existem dois métodos para a gente medir velocidade da água. Um chamado de flutuador e o outro de molinete. Então, o flutuador, ele é bem rústico, né? Não precisa de tecnologia nenhuma, de nenhum equipamento. Apenas eu meço a distância, eu marco a distância entre dois pontos e eu coloco um pequeno objeto que flutua, por isso chamado de flutuador, né? Uma pequena boinha ou algo que flutue, pode ser até uma garrafinha, né, vazia, que flutue pela superfície e eu vou medir, cronometrar o tempo que esse flutuador demora para percorrer uma certa distância entre dois pontos. Então, distância por tempo, eu tenho velocidade. Então, esse método flutuador, ele é bem simples, não precisa de equipamento nenhum. Já o molinete, já é um equipamento, né, eu vou mostrar fotos mais adiante para vocês, mas ele tem uma hélice que quantifica o número de rotação. E aí eu faço uma conversão de número de rotação dessa hélice, como se fosse um pequeno ventilador, e a velocidade. Então, ele já é por fórmula, né, prática, e ele precisa desse equipamento chamado de molinete. E como eu meço a área? Para medir a área de uma seção, eu vou uma técnica chamada batimetria, em que eu vou medir as distâncias, a largura do rio e a profundidade, né, em várias medições de profundidade, né, através de uma régua. E para determinação da largura do rio, eu uso, né, trenas, equipamentos aí de medição de distância. Então, olha só, o que que seria essa batimetria? Aqui vocês estão vendo uma seção transversal de um curso d'água, né? Ele é irregular, aqui tem a profundidade máxima e aqui está mais próximo da margem, né? Ele é mais raso. Essa aqui é a largura, que eu preciso desse comprimento de largura. E aqui são as alturas, né? As diversas medidas verticais aqui que eu faço para medir a profundidade. Né? Então, isso vai de quantos números, quantas medições de profundidade eu terei que fazer, depende da largura do rio. Né? Então, por exemplo, um curso d'água de 10 metros,
talvez de 2 em 2 metros, eu faço uma medição de altura. E aí existem existem sugestões, né? De acordo com o comprimento, a largura do rio, quantas medições eu devo fazer. Por exemplo, de metro em metro, de 2 em 2 metros. Quanto mais medições eu fizer, mais preciso vai ser o cálculo da minha área transversal. Imaginem, né, que se eu pegasse só uma medição aqui, né, isso ficaria um quadrado, né, e na verdade eu tenho que pegar toda essa irregularidade aqui do fundo do curso d'água. Por isso que eu tenho que fazer várias medições, porque não é uma forma geométrica perfeita. Não é um triângulo, nem um quadrado, nem um trapézio. Por isso eu preciso fazer várias medições. E como que eu determino a área? Então, esse aqui é um pedacinho, né? Um infinitesimal aqui da área, é um quadradinho. Como se eu estivesse dando um zoom aqui, ó, nessa pequena seção. E eu vou medir a área como? Vai ser a altura I mais a altura I mais 1, né, que é a próxima altura, dividido por 2, ou seja, eu vou fazer uma média entre essas duas alturas, vezes esse comprimento, né, que é essa pequena distância aqui. E que distância é essa? É o comprimento total dividido pelo número de medições que eu optei por fazer, né? Então, poderiam ser 2, 3, 4, 10, né? Que é esse N. O que é o N? É o número de medições de verticais que eu vou fazer para o cálculo da minha área. Então, se eu pegar o comprimento total e dividir pelo N, que é o número de medições de altura, eu tenho esse pequeno comprimento aqui. Aqui eu tenho mais uma imagem. Aqui, novamente, o nosso corte transversal, as várias medidas verticais e o cálculo da área média. Eu vou pegar cada pedacinho desse. Então, a altura 1 mais a altura 2 dividido por 2 é uma média, vezes esse comprimento. Próximo, a altura 2 mais a altura 3 dividido por 2, vezes esse comprimento, esse pequeno trecho, que é o L total dividido pelo N. O que é o H? O H é a altura de cada subseção, de cada pedacinho desse. N é o número de subseções, quantas vezes eu dividi o meu comprimento total, e L é a largura superficial do rio. Então, essa é a nossa fórmula de área. Então, através de medições de comprimento ou largura do rio, de uma margem a outra, mais várias medições de profundidade, eu faço o cálculo da área média. Depois, falta agora a gente achar a velocidade do fluxo da água. Então, aqui é apresentado o método flutuador. Então, nessa figura eu tenho o nosso curso da água, eu delimitei 2 pontos, fiz uma estaca e marquei aqui com uma linha para medir a distância, né, que o flutuador vai percorrer. Então, nesse caso aqui, ó, há uma sugestão de que essa distância tem que ser maior do que 10 metros. E que seja em linha reta, né? A gente precisa de uma linha reta e maior do que 10 metros. E aqui é o objeto flutuador, né? Que eu vou cronometrar qual é o tempo que vai demorar para ele percorrer essa distância. E a velocidade vai ser o quê? Esse comprimento, essa distância, dividido pelo tempo. Depois, eu posso fazer uma correção nessa velocidade, através de um fator de correção, que vai depender do tipo de natureza do canal. Se é um canal de concreto ou cimento, ou um canal de terra, ou um canal
totalmente natural, né? Com paredes rugosas ou irregulares, com vegetação, né? Então, dependendo da natureza do canal, eu vou multiplicar por um fator de correção que vai alterar a velocidade. Então, veja que esse fator de correção, né, quando nós temos paredes lisas de concreto ou cimento, isso aumenta muito a velocidade. Então, por isso que esse fator de correção ele é maior para paredes lisas do que para paredes naturais, que há um retardamento, né? Quanto mais rugoso, mais irregular é a parede do canal, mais desacelerado é o fluxo. Então, eu tenho aqui uma velocidade corrigida, depois é só multiplicar a velocidade encontrada pelo método do flutuador vezes a área feita através da batimetria e eu tenho a vazão do curso d'água. Aqui, o outro método para encontrar a velocidade. Né? Eu posso usar um molinete, que é um aparelho para calcular a velocidade instantânea da água, através da medida de rotações de uma hélice. Então, aqui, ó, é o molinete, né? Veja que aqui a gente tem uma trena para medir a largura do rio. E aqui é o molinete, né? Abaixo lá da água, ele mede a velocidade através dos giros dessa hélice e existe um monitor no qual eu vou verificar qual foi o número de rotações. Cada molinete tem uma fórmula, né? Uma fórmula de calibração. Então, vai vir, junto com o molinete, vai vir qual é esse coeficiente A e B, que, né, faz a calibração do equipamento. Eu vou verificar no monitor o N, que é o número de rotação. Normalmente, essas rotações é por tempo, né? Usualmente de 50 segundos. Eu marco nesse intervalo de tempo quantas rotações o molinete girou, e aí eu, através dessa fórmula, eu acho a velocidade, depois, novamente, eu coloco essa velocidade na equação da continuidade e encontro a vazão do curso d'água. Então, né, fazendo aqui uma breve revisão, para encontrar a vazão de um curso d'água natural, existem dois métodos. Se o rio for pequeno, normalmente eu utilizo um vertedor. E para achar a vazão, eu preciso da medição da lâmina d'água, medida com uma régua. E esse vertedor pode ser de diversas geometrias. Cada geometria vai ter uma fórmula prática que relaciona lâmina d'água com a vazão. Se for um curso d'água maior, eu vou primeiro precisar da área da seção transversal, eu preciso da largura do rio e de várias medições de altura, de profundidade, faço o cálculo da área, depois eu preciso da velocidade. A velocidade pode ser determinada pelo método do flutuador, que não exige nenhum tipo de tecnologia, apenas um cronômetro e quanto tempo demora para que o flutuador percorra uma distância de mais de 10 metros. Ou eu posso usar o método do molinete, que eu preciso adquirir esse equipamento, né? E aí eu vou transformar a rotação das hélices em velocidade. Bom, pessoal, então agora a gente vai falar a segunda parte da nossa aula, que é que eu vou apresentar para vocês, né, a definição de curva-chave. A curva-chave é uma equação que serve para a gente transformar as cotas, as lâminas d'água, a altura, em dados de vazão, né? Porque pensem bem, a gente precisa, todos os rios, a gente precisa saber qual é a vazão que está passando por ele. Mas, tanto pelo método do flutuador ou molinete, são determinações difíceis, porque você tem que ir a campo, né? Você tem que medir a área. Então, não é muito fácil da gente adquirir essas informações.
Então, a gente precisava de um método mais prático para ter uma informação tão importante quanto a vazão de um curso d'água. E para isso, a gente utiliza a curva-chave, que é, eu vou determinar primeiro essa curva e depois eu não preciso mais ir a campo toda vez para ficar medindo a vazão do rio, né? A cada cheia, a cada chuva, eu não preciso mais ir a campo para medir vazão. Eu deixo uma régua, né? E através dessa régua, eu vou medir a altura do nível que está subindo e abaixando, né? De acordo com as estações seca e chuvosa, o rio, ele aumenta seu nível através de réguas, que são medidas nas estações fluviométricas, né? Então, existem as estações pluviométricas, que medem os dados de chuva, pluviômetro, pluviógrafo, e existem as estações fluviométricas, que medem os dados dos rios, né? Que dados seriam esse? É o dado de lâmina d'água, de altura de água, que eu converto para informação de vazão. E como que eu faço essa conversão? Através da curva-chave. Então, cada rio eu preciso determinar qual é a sua curva-chave. E aí, depois desse trabalho feito, da determinação da curva-chave, eu não mais preciso determinar a vazão, apenas a altura. E isso simplifica muito. Então, curva-chave é a relação entre o nível da água de um canal ou rio e sua vazão correspondente. É uma medição, portanto, indireta da vazão. E medir a água de uma seção é de fácil monitoramento. Então, por isso que nas estações fluviométricas a gente mede o nível da água. E como a gente faz isso, né? Primeiro, a gente precisa gerar essa curva. Então, eu vou precisar de dados de cotas, que é a própria lâmina d'água, né? A altura, e das vazões. Então, por um tempo, eu vou ter que monitorar o rio em altura e vazão. E aí, para essa vazão, eu uso normalmente o molinete. Então, eu vou ter que ir a campo e determinar dados de vazão. Mas depois que eu faço esse trabalho de campo, gero a curva-chave, eu não preciso mais ficar voltando, né? Então, esse que é o objetivo. A partir daí, todo o monitoramento de vazão vai ser feito apenas com uma régua. Esse monitoramento, né, ele precisa ser feito durante todo o ano para pegar as vazões baixas, as vazões médias e as vazões altas, né? Então, eu vou pegar todo o ciclo hidrológico e toda a variação natural do rio, de cheias, né? Para tornar essa curva representativa dos vários cenários observados. Então, eu tenho que pegar a seca e o período intermediário de chuva e as cheias, né? Quais são os níveis máximos aí que esse rio costuma chegar. E como que eu meço a cota, né? A lâmina d'água? Existem as réguas milimétricas e sensores de nível. Então, eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Então, aqui nós temos uma estação fluviométrica nesse curso d'água e eu tenho várias réguas, né, para que eu consiga medir o nível em todo o seu, aqui, quando ele está no seu leito baixo, né, no seu leito médio, e depois quando ele aumenta o nível, eles vêm, aumenta a calha do rio aqui, chega até a transbordar um pouco, então por isso que eu tenho que ter mais de uma régua, para conseguir pegar todo esse intervalo aí de variação do nível da água. Então, eu vou ter várias réguas ao longo aqui da calha do rio, para que eu consiga quantificar toda essa variação. Aqui nós temos um exemplo de régua em um reservatório, né, em um barramento. Essa régua também é chamada de lisímetro. E também nós temos equipamentos um pouco mais modernos aí na base de sensores, né, que conseguem com laser capturar, né, essa informação aí de nível da água. Então, se o nível consegue verificar qual é a profundidade do curso d'água sem a utilização de réguas, através de sensores de nível.
E aí, nós vamos ter essas informações, o nível medido em metros e a vazão, né? E essa vazão precisou-se da velocidade, que normalmente é feita através do molinete, e da batimetria aí para medir a área da seção. E agora, depois eu coloco todos esses dados e gero uma curva, né? Coloco em um gráfico, né, esses pontos de altura e vazão correspondente ao longo de todo um ano, em que eu vou pegar toda a variação de vazão e altura, desde baixo até maior, e vou gerar uma curva-chave. Então, essa curva que vai me dizer que quando eu substituir aqui outros níveis de altura, eu já vou saber qual que é a vazão correspondente. Então, não, depois de gerada a curva, o monitoramento desse rio fica muito mais fácil, né? Eu não preciso ficar voltando no campo toda vez. Existem agora, vou apresentar para vocês duas formas gráficas de apresentar os dados de vazão que são muito importantes, né? Então, nós temos o hidrograma, que é um gráfico que relaciona vazão por tempo, e nós temos as curvas de permanência, que é para a gente saber o tempo que uma vazão ela se mantém no curso d'água ou pode ser superada. Então, nós vamos apresentar, por exemplo, a vazão de AQ90, AQ95, né? A vazão que fica 90% do tempo e a vazão que fica no curso d'água 95% do tempo. Então, são duas vazões muito importantes aí que são as vazões mínimas, né? Que a gente utiliza essas vazões na hora de pedir outorga. Então, quando eu preciso de uma autorização de utilização da água, seja a água para abastecimento, a água para irrigação, eu preciso saber qual é a vazão mínima daquele curso d'água, né? E para isso eu utilizo a Q90 e a Q95. No caso de Minas Gerais, a gente utiliza a Q710, que não é através da curva de permanência, mas a Q90 e a Q95 é muito utilizada em outros estados para obtenção da vazão mínima que fica no curso d'água. Então, vamos lá, vou apresentar essas duas formas gráficas para vocês. Primeiro, o hidrograma ou fluviograma. É um gráfico que relaciona vazão por tempo. E qual que é a importância, né? Qual que é a importância dessa forma gráfica de apresentação dos dados de vazão? Ele permite visualizar a extensão e a distribuição dos períodos extremos de vazão. Então, é quando a gente consegue ver os picos, né? O pico de cheia, qual que é a vazão máxima, quanto tempo demora para que essa vazão se concentre, né? Então, tudo isso quem nos dá essas informações é o hidrograma. Então, aqui, ó, são algum gráfico bastante comum do nosso estudo da hidrologia, em que eu verifico aqui, por exemplo, qual que é a vazão de uma bacia urbana comparativamente com uma bacia rural. Então, eu vejo que na bacia urbana, por ter bastante impermeabilização, né, diminui a infiltração e aumenta o escoamento superficial, nós temos que a vazão ela tem um pico maior, a vazão máxima ela é maior e ela se concentra mais rapidamente, então o tempo é menor, né? Essas são as características aqui de uma bacia urbana. E da bacia rural, diminui-se bastante a altura de vazão máxima e o tempo é prolongado, quer dizer que demora-se mais tempo para que a água se concentre. Então, na bacia urbana é muito mais chances de ocorrer picos de enchente, inundações, alagamentos, e na bacia rural essa chuva ela é bem mais distribuída ao longo do tempo, a chuva que se transforma em vazão, né, no curso d'água, é bem mais distribuído e isso
infiltra mais, ocorre de forma gradativa, lenta, e não um escoamento rápido, né, em que a variação da vazão ocorre de forma abrupta, como na bacia urbana. E aqui também nós temos uma comparação entre dois tipos de formas de bacias hidrográficas. A bacia radial ou circular e uma bacia alongada, né, mais próxima aí de um retângulo, né, algo desse tipo. A bacia que é muito circular ou radial, ela aumenta o pico de vazão e diminui o tempo, né? Isso quer dizer que uma bacia de forma circular tem grandes chances de sofrer inundação. E já uma bacia mais alongada, ela tem o seu hidrograma mais achatado e lento e gradual, né? Então, essa característica favorece aí o escoamento de uma bacia hidrográfica quando ela é mais próxima de uma forma retangular. Aqui também nós temos um hidrograma ou fluviograma em que eu mostro, né, que essa parte em azul é o escoamento subterrâneo. Então, a gente sabe que a vazão de um rio, né, ele tem várias fontes. Ele pode ser abastecido pela precipitação direta, pelo escoamento subterrâneo e subsuperficial, desculpa, e o escoamento superficial. O escoamento superficial, ele vem da chuva, né? Então, quando aqui começa essa ascensão aqui que a gente tem da chuva, é porque, do escoamento superficial, desculpe, da vazão, é porque começou a chover. E aí, essa chuva se transforma em escoamento superficial e aumenta a vazão de um curso d'água. Depois, quando a chuva para e toda a água já se concentrou, esse escoamento vai diminuindo até acabar. E o que continua alimentando o curso d'água é o escoamento subterrâneo, né? Então, cessada a chuva, a precipitação, depois de um tempo o escoamento superficial vai acabar e o rio vai continuar sendo alimentado pelo escoamento subterrâneo, né? Então, é isso que nos mostra que esse hidrograma ou fluviograma, que a vazão do rio aumentou bastante e que todo esse aumento aqui, esse pico, é graças ao escoamento superficial que veio das chuvas. E o escoamento subterrâneo, ele é mais ou menos constante, né? Então, ele não tem uma variação muito grande. Aqui mostra um pouco aqui as partes do hidrograma. Nós temos a ascensão, que é relacionada à precipitação, depois a região de pico, né, a vazão máxima, e depois a recessão, que é a parte final, em que nós temos aí a diminuição da vazão ao longo do tempo. Agora eu vou apresentar para vocês a curva de permanência ou de duração. É um índice muito utilizado em estudos de hidrelétricas, navegação, qualidade da água, entre outros. É obtida através da frequência de ocorrência de vazões ou níveis d'água em determinado curso d'água. E a importância dessa curva de permanência determina a porcentagem de tempo em que determinado valor de vazão foi superado ou igualado durante um período de observação, e é muito utilizado nas vazões outorgáveis, né? Então, para que a gente tenha a outorga de utilização de recurso hídrico de um curso d'água, eu preciso saber qual é a vazão mínima, né? Qual que é a vazão mínima desse curso d'água. E as vazões mínimas mais utilizadas é a Q90 e a Q95. O que significa? Significa que, ó, essa é a curva de permanência de um rio aqui, um rio que está sendo usado como exemplo. Se eu pegar aqui o valor de 90% ou 95%, vejam que a gente está falando de uma vazão baixa, uma vazão mínima. Significa que em 90% ou 95% do tempo, eu tenho uma vazão igual a essa ou superior, né? Então, quando eu estou falando de
Ó, se eu pegar aqui a Q90 desse caso aqui, desse exemplo, tá próxima de... Vou usar aqui uma escala de 70. Então, seria 70 metros cúbicos por segundo, né? Então, significa que em 90% do tempo do ano hidrológico desse curso d'água, ele tem uma vazão maior do que essa. Então, nós estamos falando de uma vazão mínima. 70 metros cúbicos por segundo é uma vazão mínima. Em 90% do tempo, ele vai ter uma vazão superior a essa, certo? Então, ó, nesse caso aqui, ele varia aqui de 10 a 10 mil. Tem uma variação bastante grande aqui entre o seu nível mínimo e o nível máximo, né? A vazão mínima está um pouco, né? É um pouco aqui próximo de 10 e a vazão máxima próximo de 10 mil. E aqui 90, que é a nossa vazão de interesse, está aqui próxima de 70 metros cúbicos por segundo. Então, essa é uma vazão, uma informação importante na hora da gente solicitar a outorga. Eu preciso saber qual que é a vazão mínima desses cursos d'água. E essa curva de permanência, ela relaciona, portanto, vazão e porcentagem de tempo. E, por último, agora eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre as características das águas subterrâneas. Então, a gente vai falar dos lençóis, dos aquíferos, né, como que eles se formam e a importância deles. Primeiro, eu gostaria de lembrar, né, da nossa aula introdutória, que mostrava a distribuição da água no mundo, né, que fala que 97,5% da água é salgada e 2,5% da água doce. E essa água doce que é a água para o nosso consumo, né, para a nossa utilização. Dessa parte de água doce, a maior parte está nas calotas e geleiras e 30% está nas águas subterrâneas. Então, veja que nós temos uma grande quantidade de água doce, né, no subterrâneo. Então, é uma importante fonte de água doce para que a gente possa utilizar. Uma definição. A formação dos lençóis subterrâneos tem origem na infiltração e na percolação das águas das chuvas e superficiais através das camadas permeáveis. Então, a gente sabe que o solo tem poros e espaços vazios, então ele é permeável à passagem da água. E nas rochas, né, existem falhas e estratificações, fendas, que permitem essa passagem da água. Então, a água vai passando pelos poros, depois por falhas e fendas das rochas, até encontrar uma camada impermeável. E aí ela se acumula, né, formando esses reservatórios aí de água subterrânea. A importância disso é que é uma grande reserva de água doce, né? E vai ser de muita importância para o aproveitamento, abastecimento humano e irrigação, né? Os nossos usos aí da água, os usos múltiplos da água. A gente pode, em muitos casos, usufruir dessa água subterrânea quando a água superficial ou é muito escassa ou está poluída, digamos assim. Então, existe essa possibilidade da água subterrânea. Aqui eu tenho um perfil de solo que mostra, né, as zonas aonde a água se concentra mais, né? Nós temos aqui uma zona de água do solo que é utilizada para o crescimento das plantas, que as raízes conseguem retirar essa água, mas nessa parte os espaços vazios dos solos estão ocupados por água e ar, né? Então, aqui nós temos uma zona de aeração. Tem ar também, né? Nem todos os espaços foram ocupados por água. Depois nós temos uma zona intermediária, uma franja capilar, né? Capilar ou capilaridade significa pequenos fios, né? Como se fossem fios de cabelo, né? Por isso capilar. E em que a água escoa por esses pequenos dutos,
E depois nós temos uma zona saturada, e aí sim, né, a palavra saturação nos lembra cheio de água, né? Significa que está completamente cheio de água. Então aqui já não tem mais ar, né? Nós não temos mais espaços ocupados por ar. Todos os espaços foram ocupados por água. E essa zona saturada, ela está logo acima de uma camada impermeável. Então aqui a água se acumula. É aqui que a gente tem os chamados aquíferos. Então aqui explicando o que é zona de saturação e zona de aeração. E uma curiosidade, uma característica muito interessante das águas subterrâneas é como elas se movem diferente em relação às águas superficiais. As águas subterrâneas, elas se movem muito lentamente, 1 metro por dia, enquanto que a água superficial, ela se desloca 1 metro por segundo. Então, né, percebam aqui a diferença de grandeza, 1 metro por dia, 1 metro por segundo. Então, para que a água passe pelos poros do solo, pelas fendas das rochas, tudo isso é muito lento, é muito gradativo. E isso tem uma grande importância, né, que é a infiltração e esse abastecimento dos rios tem que ser de forma lenta mesmo. Quando a água se move superficialmente, ela concentra rapidamente e tem riscos de enchente. Agora, quando a água está no solo e vai se deslocando lentamente e ela vai abastecendo os cursos d'água pelo escoamento subterrâneo, né? Isso é tão lento que pode demorar meses. E aí vai abastecer os rios na época de seca. Então, por isso que ele é muito importante esse escoamento subterrâneo ser de forma lenta. Aqui nós temos os aquíferos, né? Os aquíferos, eles podem ser de dois tipos, freáticos e artesianos. Artesiano é quando ele está entre camadas impermeáveis. E freáticos é quando ele está submetido a uma pressão, ele está com a camada superior livre, né? Ele não tem pressão. Tem pressão atmosférica, né? Já o aquífero artesiano, ele tem uma pressão maior do que a atmosférica, né? Ele está sob pressão, né? Como se fosse aqui um conduto forçado, né? Com pressão maior do que a atmosfera. E aí nós vamos ter aqueles poços artesianos jorrantes, né? No qual eu faço o furo, o poço, e a água jorra para a superfície sem bombeamento nem nada. Por quê? Porque ele estava ali preso com pressão. Quando eu alivio essa pressão através do poço, a água jorra para a superfície, sem necessidade de bombeamento. Então, nessa figura aqui nós temos um rio, né, sendo alimentado aqui pelo aquífero. Neste caso é um aquífero freático, né? Porque ele não está entre camadas impermeáveis, né? Ele está sobre uma camada impermeável, mas a parte superior dele é livre. Esse é o aquífero principal, que alimenta o curso d'água, e aqui nós temos um aquífero secundário, que é o que vai dar origem à nascente, né? Esse afloramento da água subterrânea. Então, podem existir vários aquíferos, o aquífero secundário e o aquífero principal. A gente vai falar um pouco sobre esse poço artesiano jorrante e não jorrante. Quando que vai ocorrer o poço jorrante e não jorrante? Nessa figura, eu gostaria de descrever um pouquinho para vocês. Ó. Então, aqui nós temos a rocha matriz, uma camada impermeável de rocha. Depois nós temos um acúmulo de água através de um aquífero entre camadas impermeáveis, então é um chamado aquífero artesiano, que é sob pressão maior do que a atmosfera, porque ele está entre camadas, né? E como que se acumulou essa água? Né? Pode ser essa água se acumulou aqui porque ela tem uma entrada, ó,
aqui na superfície há uma entrada de água por infiltração no solo e ela vai ficando aqui acumulada entre essas camadas. Depois nós temos um aquífero freático, porque ele está sobre uma camada impermeável, mas acima dele não tem outra camada de rocha. Nós temos o lençol freático, que está mais próximo à superfície, e nós temos um pouco mais de fluxo de água, enquanto que no aquífero é mais como se fosse um reservatório, né? Uma água parada, um acúmulo de água. E no lençol freático a movimentação ela é maior, nós temos um pequeno fluxo de água aí. Quando eu faço um poço no aquífero freático, eu tenho o poço freático e ele é não jorrante. Então, para que eu tire a água daqui, eu preciso de bombeamento, porque ela não está sob pressão. Já nesse poço aqui, que está eu vou furar aqui um aquífero artesiano, e a saída dele está abaixo do nível de entrada, de recarga do aquífero, aí ele vai ser jorrante. Então, quando a saída do poço for abaixo do nível de recarga, nós temos um poço jorrante. E quando o nível do poço está na mesma altura ou acima, aí ele é não jorrante. Então, só para que vocês saibam dessas características aí, a diferença entre aquífero e lençol, a diferença entre aquífero artesiano e aquífero freático, e diferença entre poço jorrante e poço não jorrante, né? Por último, aqui um pouco sobre as fontes de poluição, né? Essas águas subterrâneas, elas podem ser alvo aí de poluição proveniente da infiltração de águas contaminadas. Então, efluentes industriais, né? As indústrias. Na área rural, nós temos infiltração de cargas orgânicas, né? Aqui nessa figura chamada de estrume, né? Nós temos infiltração de vazamentos de estação de tratamento de esgoto, vazamento de tanque de combustível, né? Tanque de postos de gasolina, por exemplo, são empreendimentos que têm grandes impactos de infiltração, quando não bem dimensionados, claro, né? Aterro sanitário. Eu acho que a Nayara, ela caiu. Acho que ela estava pedindo para voltar para a aula. Ah, tá bom. Obrigada, William. Imagina. Não apitou aqui para mim. Mas eu coloquei ela aqui de volta. Seja bem-vinda, Nayara. Então, aqui a gente está falando sobre as contaminações da água subterrânea. De nada. Nós temos o aterro sanitário, que é um empreendimento com chances de contaminação através da infiltração do chorume. Nós temos aqui alguns poços profundos no qual foram depositados líquidos contaminantes, né? Então, líquidos de efluente industrial, de estação de tratamento de esgoto, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com as fontes de contaminação dessas águas subterrâneas. E aqui eu gostaria também de apresentar um pouco sobre o famoso aquífero Guarani, né? Que é um aquífero que tem uma área aqui de, deixa eu ver, de 1.200.000 km² e um volume de 37.000 km³ de água doce, né, subterrânea, que abastece aqui, que está abaixo de vários estados e até mesmo em outros países, né, Paraguai, Argentina, Uruguai. Então, ele tem uma extensão bastante grande e tem uma importância muito grande para esses estados, né, como uma fonte alternativa de água doce, além das águas superficiais dos rios, a gente pode usufruir dessa água de ótima qualidade e que são os aquíferos, né? Temos que
tomar cuidado para que essas águas não sejam contaminadas e para a gente não extrair em uma velocidade maior do que elas são reabastecidas, porque como a gente viu, o abastecimento dessas águas é muito lento, então, né, demora-se muitos anos para que a gente tenha uma recarga, né? Então a gente não pode tirar mais do que a natureza pode repor. E essa reposição, no caso de aquíferos, é muito lenta. E existe um documentário aqui que eu vou deixar como sugestão para vocês, que chama O Gigante Desconhecido, o Aquífero Guarani, né? Então vocês podem, deixei aqui o link, e é uma sugestão de um documentário sobre o Aquífero Guarani para que vocês possam conhecer um pouco mais dessa nossa importante fonte de água doce aí do nosso país. Bom, pessoal, então hoje eu apresentei bastante coisa, né? Foi um pouco sobre vazão de curso d'água, sobre dados de vazão e a curva-chave que transforma nível em vazão. E por último, a gente apresentou um pouquinho sobre as águas subterrâneas, as características dos aquíferos, né? E então eu vou deixar disponível para vocês os slides e o vídeo gravado, para que vocês possam estudar aí para a nossa Oficial 2, tá bom? Eu vou encerrar o nosso vídeo. Muito obrigada pela atenção, pela companhia de vocês.